Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Regresso então para mais um vídeo do ensino superior, ainda trabalhando com integrais, mas neste vídeo introduzindo o conceito de integral definido, ou também designado muitas vezes como integral de Riemann. Antes de resolver um exercício prático, eu vou aqui nesta zona da apresentação fazer assim uma apresentação da ideia, apresentar-vos a forma, tentar explicar-vos de certa forma, a fórmula, em que é que consiste e o que é que representa cada uma dessas peças que constituem a fórmula, e depois um pouco mais abaixo farei aqui uma aplicação prática desta ideia. Para vos apresentar o conceito, eu não gosto de apresentar muito conceitos de forma abstrata, tipo espetar aqui a fórmula e começar a explicar-vos a fórmula. Eu gosto de pegar de uma aplicação concreta, em algo que vocês podem visualizar, e porque acho que as formas aí encaixam bastante melhor se tivermos algo concreto, algo materializado, do que assim uma ideia bastante abstrata. Então uma das aplicações do integral definido é o cálculo de áreas em gráficos. Então eu vou aqui criar assim um gráfico, vou criar assim aqui um gráfico, pode ser algo deste género, tem assim aqui um referencial, xy, e tenho uma determinada função neste referencial. Vou representar, por exemplo, esta função, assim. Esta função vou designar então como função f e vou limitar esta função aqui em dois pontos, quer dizer, vou chamar assim aqui o ponto da abscissa A e depois assim um pouco mais à frente, o ponto da abscissa B. Imaginem que o que eu queria determinar seria exatamente o valor desta área. Vou até colocar assim aqui a vermelho. Eu quero então calcular o valor desta área. Bem, esta área não tem aquelas formas de base vezes altura, quer dizer, isto não é um polígono, temos uma linha curva. Então o cálculo desta área teria que ser forçosamente com um integral definido. Ou seja, de que forma é que eu posso calcular esta área? Esta área pode ser calculada da seguinte maneira, mas teremos de ter em atenção aqui o teorema fundamental do cálculo. Me diz o seguinte, se f, esta função f, é uma função contínua quer dizer sem interrupções. Claro que se eu tivesse assim aqui uma quebra da função eu não conseguia calcular a área, né? Teria uma área infinita, então não a conseguiria calcular. Ou seja, para aplicarmos o integral definido, f terá de ser uma função contínua neste intervalo. Além de ser contínua, terá de ser contínua e integrável, ou seja, naquele intervalo de A até B. Bem, mediante esta restrição, só podem aplicar integral definido se estiverem perante uma função que é limitada no intervalo e é contínua e integrável nesse mesmo intervalo. Nós poderíamos calcular esta área da seguinte forma, quer dizer, aquela área vai ser dada então pelo integral definido de A a B, onde este A há de representar o limite inferior do intervalo. Reparem, se eu estou a integrar da A a B, quer dizer, o limite inferior há de ser A, e B há de significar o limite superior do intervalo, e tem uma determinada função, vou retomar aqui, tem então o integral definido desta função f de x, por exemplo, dx. Como é que se termina este integral definido? É muito simples, vai ser igual a f de b menos f de a. E o que é que quer dizer este f grande? Este f grande que vocês visualizam aqui é exatamente a primitiva da nossa função integranda, que seria a função f. Ou seja, vocês para resolverem um integral definido não é muito diferente dos integrais indefinidos que já faziam. Vocês vão resolver o integral, quer dizer, vão calcular a primitiva, e depois de calcularem a primitiva, nessa primitiva, que é esta função f, vão substituir nessa primitiva a variável, neste caso que eu escrevi aqui, seria a variável x,
pelo limite superior, imaginem 2 ou 3 ou 5, depende do intervalo que estiverem a falar, e vão subtrair pela substituição na mesma primitiva, obviamente, a variável x pelo limite inferior. Obviamente que esta diferença vos dará um valor e esse valor nesta aplicação seria exatamente o nosso valor da área. Vou apenas, isto quer dizer, eu fiz isto assim de uma forma muito resumida. Tinha muita coisa a dizer sobre isto, mas eu não vou tornar o vídeo longo nem maçador, vou apenas dar-vos assim a ideia de uma forma globalizante e depois de que forma é que isto é aplicável na prática. Atenção, vou dar assim aqui uma nota que é a seguinte: esta diferença que nós vemos aqui às vezes pode ter outro aspecto. Que outro aspecto é esse? Imaginem que eu tinha assim integral de a a b de f de x dx. Eu também posso, peço desculpa, isto às vezes pode aparecer com esta notação, assim uns parênteses retos fechados e aqui dentro ficar o integral de f de x dx e os limites superior e inferior ficar assim, ok? Aqui b e aqui a, e depois isto continuará a ser igual f de b menos f de a. Isto são apenas notações. Esta notação que está aqui é exatamente a mesma que terem isto. Visto isto, então vou resolver um caso prático, onde temos aqui o seguinte: determina o valor dos seguintes integrais definidos. Claro que o integral definido, visto que estamos a fazer depois esta subtração com substituição de valores numéricos, nós vamos obter um valor, né? Que é o valor desta subtração, que será o valor do integral definido neste limite. Bem, vou resolver então agora aqui uma aplicação prática desta ideia de integrais definidos. A questão é a seguinte: determina então o valor dos seguintes integrais definidos, neste caso só um, apresento aqui apenas um exemplo, onde temos o integral definido de 0 até π sobre 2 do quociente entre cosseno de x e 2 seno de x mais 3 dx. Vou apenas voltar a apresentar aqui a forma do integral definido, que é sempre que tivermos integral de a b de uma determinada função integranda, f de x dx, e está de ser então igual, colocar assim parênteses retos, fazer então o integral de a a b, né, de f de x dx, isto então no mesmo intervalo de BA, o que há de ser igual a f de b menos f de a, onde este f grande é exatamente a primitiva desta função, né? Aqui há de estar o nosso f de x. Como é que então resolvemos isto? Nós vamos resolver isto, em primeiro lugar, como se fosse um integral indefinido. Quer dizer, nós temos assim aqui o integral de 0 a π sobre 2. Vou esquecer, entre aspas, né, que tem um integral definido. Teria então aqui cosseno de x sobre 2 vezes o seno de x mais 3. Isto então dx, e vou resolver este integral como se fosse um integral indefinido, como se fosse um integral definido. Ou seja, o que vocês têm que fazer em primeiro lugar é identificar a função primitiva, ou seja, a primitiva desta função f, pelas estratégias que já vimos em vários vídeos anteriores, ou uma primitiva imediata, ou integração por partes, ou substituição, ou frações racionais, ou essas estratégias de integração, certo? Olhando para este integral, e reparem que vocês têm um quociente entre cossenos e senos, então isto parece uma primitiva imediata. Porque se eu pegar assim aqui no denominador, e fizer a derivada, né? Pegava assim cálculo auxiliar e fazia a derivada do denominador, tipo 2 seno de x mais 3 derivada, né? Como é que vocês faziam a derivada? A derivada da soma é a soma das derivadas. Teriam então a derivada de, ou seja, 2 seno de x, isto, derivada, mais, né, a derivada 3. A derivada de uma constante é igual a 0, então ficariam resumidos à derivada de 2 seno de x. E a derivada de 2 seno de x, vocês nesta altura já devem saber estas derivadas, não vou estar com grandes coisas. A constante fica 2 e a derivada do seno de x é cosseno de x, vezes a derivada do ângulo, como é x, a derivada de x era igual a 1.
O que quer dizer que a derivada do denominador seria igual a 2 cosseno de x. O que é que nós temos em numerador? Temos cosseno de x. Faltaria então colocar um 2, então não há problema, coloco ali um 2 e vou colocar um meio atrás do integral e desta forma estou numa primitiva imediata onde o meu denominador é uma expressão e o numerador é exatamente a sua derivada. E nós temos uma primitiva imediata que trata exatamente este tipo de casos, que é o integral de U' sobre o dx é exatamente igual a ln do módulo de U mais então uma constante, com essa constante pertencente a R, o que quer dizer que isto está praticamente feito. Atenção que eu agora vou passar deste formato para este. Então isto ficaria igual, parênteses retos, e então terei assim aqui um meio do integral. Atenção que aqui os limites do intervalo onde eu estou a fazer o integral definido, eu vou passar para fora dos parênteses retos, vou usar outra notação, esta segunda. É habitual nesta fase usarmos isto, então integral de 2 cosseno de x sobre 2 seno de x mais 3 dx, fecho, e vou colocar os limites assim aqui à direita, onde terei aqui π sobre 2 e terei aqui 0. Este integral é exatamente esta primitiva imediata, então eu ficarei com parênteses retos, terei aqui um meio, e este integral será exatamente igual a ln do módulo de 2 seno de x mais 3. Quando vocês estão a fazer integrais definidos, não colocam a constante, ok? Não colocam a constante. Então teriam aqui π sobre 2 sobre 0. Porque este f, esta função, é uma primitiva qualquer. Vocês têm infinitas primitivas, não é? Variando então a constante. Mas este f é uma qualquer primitiva. É uma qualquer primitiva desta função integrante. Daí não entrar a constante aqui no cálculo. Depois de terem isto neste formato, vocês vão aplicar agora esta subtração. F já tem aqui a primitiva, né? Já tem aqui a primitiva, é simplesmente agora fazerem esta subtração. Ou seja, vão pegar aqui na primitiva e vão substituir a variável x por este limite superior. E depois vão subtrair por uma substituição na primitiva da variável x por 0. E essa subtração há de vos dar o valor do integral definido. Fazendo então essa subtração, eu vou obter um meio de ln de 2 seno, substituindo então o x por π sobre 2, ou seja, seno de π sobre 2 mais 3, menos a mesma primitiva, mas substituindo agora a x por 0. Ou seja, vou ter menos um meio de ln de 2 seno de 0 mais 3. Agora vocês aqui estão perante uma mera situação de cálculo, nada mais, ok? Então agora como é que nós calculamos isto? Vocês têm que saber estes valores trigonométricos, têm mesmo que saber estes valores trigonométricos, assim, o seno de π sobre 2, o seno de 0, o seno de π sobre 3, o seno de π sobre 4, vocês terão que saber estes valores que volta e meia serão chamados a utilizá-los. Então eu vou apresentar assim aqui uma pequena tabela com os valores que vocês precisam de saber das razões trigonométricas em ângulos especiais. Vou fazer esta tabela unicamente para o seno e para o cosseno. Ok, vou alongar e vou fazer também sobre a tangente. Então terei aqui ficam os ângulos, né? 0, depois π sobre 6, depois π sobre 4 e depois ainda π sobre 3 e depois volta e meia também terão que saber em π. E vou fazer assim aqui esta divisão. Eu vou-vos apresentar aqui valores que vocês têm de os conhecer, visto que vocês não podem usar calculadoras nesta disciplina. Então terão aqui o valor do seno para este ângulo, do cosseno e também da tangente. O seno de 0 é exatamente igual a 0. Depois, todos estes valores aqui intermédios, todos eles são a dividir por 2. O seno de π sobre 6 é 1 meio, de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2 e de π sobre 3 é raiz de 3
sobre 2, o seno, aqui não é π, mas sim π sobre 2, peço desculpa. Também posso meter π. Mas π sobre 2 é daqueles valores que vocês precisam conhecer. Em π sobre 2, o valor do seno é exatamente igual a 1 e em π o valor do seno volta a ser 0. Vou colocar a cor diferente agora aos outros parâmetros. O cosseno 0, reparem que o cosseno, vocês souberem o seno, sabem o cosseno vai tomar os mesmos valores, mas daqui para lá, ou seja, cosseno 0 é igual a 1, cosseno de π sobre 6 é igual a raiz de 3 sobre 2, cosseno de π sobre 4 é exatamente igual a raiz de 2 sobre 2, cosseno de π sobre 3 é 1 meio, cosseno de π sobre 2 é 0 e o cosseno de π é igual a menos 1. Relativamente à tangente, vocês lembrem-se que a tangente é simplesmente igual ao seno sobre o cosseno, então é basicamente dividirem aqueles valores. Então 0 a dividir por 1 dá 0. Esta divisão, se fizessem os cálculos, dá a raiz 3 sobre 3. Aqui temos valores iguais, dá 1. Aqui a divisão daria simplesmente raiz 3. 1 a dividir por 0 não é definido, quer dizer, não podem nunca dividir por 0, daí sem significado, e 0 a dividir por qualquer coisa dá 0. Estes valores para o seno, cosseno e tangente destes ângulos, vocês têm de os conhecer, têm mesmo de os conhecer, não podem usar a máquina para esse efeito, então convém mesmo que os saibam. Agora, substituindo então os valores que precisávamos, vamos então obter 1 meio de ln do módulo seno de π sobre 2 é igual a 1. Então vou ter 2 vezes 1, que é 2, mais 3, há de dar 5. Menos 1 meio, estou agora a fazer o outro, ln do módulo, o seno de 0 é igual a 0, 2 vezes 0 dá 0, mais 3, 0 mais 3 dá 3, ok? O módulo de 5 e o módulo de 3, quer dizer, o módulo 5 é igual a 5, o módulo de 3 é igual a 3, então eu vou ter assim aqui 1 meio de ln de 5, menos 1 meio de ln de 3. Esta será a subtração, vocês agora deverão conhecer aqui algumas propriedades dos logaritmos, de modo a conseguir efetuar estes cálculos, e as propriedades dos logaritmos que eu vou aplicar são as seguintes. Se eu tiver A vezes o logaritmo de B numa base qualquer C, este fator que está a multiplicar pelo logaritmo pode passar para a expoente, então ficando com logaritmo de b elevado a a numa base c. É uma das propriedades dos logaritmos, não me vou alongar a explicá-la. Esta propriedade tanto dá nesse sentido, como dá para termos um expoente ali do argumento logaritmo e passar para trás. Outra propriedade que vou aplicar é, visto que eu tenho a diferença entre dois logaritmos, eu posso trabalhar outra propriedade dos logaritmos que me diz que logaritmo de A menos logaritmo de B é exatamente igual ao logaritmo do quociente entre A e B. Então reparem, eu agora tenho que calcular esta diferença. A minha primeira ideia é pegar nestes fatores que estão aqui. Aliás, eu até posso meter este fator em evidência e esquecendo a aplicação desta primeira propriedade. Vou fazer isto, visto que um meio se repete em ambos os termos, eu vou colocar o meio em evidência. Então teria assim um meio, depois abria parênteses e ficava então com ln de 5 menos ln de 3. Sim, ficaria com algo deste género. Agora, subtrair dois logaritmos, atenção que isto só é válido se estivermos na mesma base, então posso criar um único logaritmo, onde isto ficaria exatamente igual a 1 meio do logaritmo naperiano de 5 terços. E teremos então o valor deste integral definido, ou seja, o integral do cosseno de x sobre 2 seno de x mais 3 de x de 0 até π sobre 2. Como vocês podem ver, é fazer a mesma estratégia que vocês fariam para os integrais indefinidos, ou seja, vão ter que calcular estas primitivas. Uma vez calculadas as primitivas, é uma questão de pura substituição dos limites do intervalo e fazerem o cálculo final
É só isso. Fique bem então por aqui. Quanto a este vídeo, é sempre um prazer enorme ajudar. Um grande abraço para todos e votos de um excelente ano de 2016. Tentarei ainda resolver mais alguns exercícios com aplicação de integrais definidos. Vá, tchauzinho.